Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre as nossas necessidades, sempre voltadas para a doutrina espírita. Eu queria pedir aos amigos que estão assistindo o canal pela primeira vez que, se gostarem desses conteúdos, podem se inscrever, por favor, dar um like de gostei, porque isso irá nos ajudar um pouco mais, ok? Bem, o tema agora é o céu. Como é o céu? Ok? E sempre voltado para as ideias da doutrina espírita. Bem, muitas religiões pintaram o céu como sendo um lugar, um paraíso excelente, ok? Onde os pássaros cantam infinitamente, onde os anjos ficam tocando suas harpas com as suas melodias, e o ser merecedor de ficar no céu ficará nesse ambiente eternamente, a admirar as belezas naturais, para sempre, ok? É o que dizem as religiões, sem ser a doutrina espírita. As outras religiões também falaram que o inferno é um lugar onde tem um fogo que queima eternamente e que aqueles que forem condenados ao inferno ficarão por lá eternamente, ok? Para todo sempre, quando for julgado por Deus. E tem o ambiente intermediário, que é o purgatório. No purgatório ficarão aqueles que não fizeram nem o mal, nem o bem, e que aguardarão o julgamento de Deus para irem ou para o inferno ou para o céu. Essa ideia é a ideia das religiões, da maioria delas, não todas, mas da maioria delas, ok? Mas o Espiritismo fala que esse céu, esse paraíso, não existe, ok? Que na verdade, se ele existisse, também não seria tão maravilhoso assim, porque o espírito ficaria lá eternamente, sem ter mais nada a fazer, vivendo uma vida ociosa, admirando os pássaros e aquele anjo, coitado, vai ficar tocando a harpa eternamente. Deve ficar com os dedos doendo no final, né? Ou no meio desse percurso. Coitado desse anjo. E o pássaro vai perder a voz de tanto cantar. Enfim. Então o Espiritismo explica que esse céu não existe, realmente não existe. Mas quem traz essas notícias para nós são os espíritos de pessoas que já desencarnaram, ou seja, que já morreram aqui na Terra e foram para esses ambientes. Por isso eles nos explicaram como são esses ambientes, a própria experiência deles, aquilo que eles passaram. Bem, então os espíritos nos esclarecem que, na vida espiritual, existem diversos ambientes. Ambiente de muito sofrimento, que é chamado de umbral grosso, que é o mais pesado, onde os espíritos sofrem demais. O ambiente médio, onde alguns espíritos sofrem mais ou menos. E as colônias espirituais, que são os ambientes para onde vão os espíritos daqueles que fizeram o bem aqui na Terra. Ok?
Então a doutrina espírita nos dá essas informações, que é para lá que iremos todos nós, para esses ambientes espirituais. Porém, a doutrina espírita, ela não faz uma generalização, ok? Pois bem, então, cada um de nós vibramos uma determinada frequência, e essa vibração, é lógico, é conforme as nossas atitudes aqui na Terra, conforme agimos para com o próximo e para com nós mesmos, ok? Então, amigos, de acordo com aquilo que vibramos, com as nossas atitudes, se as nossas atitudes são boas, nós teremos uma vibração melhor, não é verdade? Quanto melhor for a nossa atitude, melhor será essa vibração. Quanto pior for a nossa atitude, pior será a nossa vibração. Então nós seremos atraídos para o ambiente que mais se assemelhar com a nossa vibração, ok? Então, o Espiritismo esclarece que no umbral, seja ele o médio ou o grosso, o mais pesado, os espíritos que cometeram muitos erros irão para lá, ok? Mas mesmo aqueles que fizeram tudo certinho aqui na vida, quando desencarnar, irá passar pelo umbral, ou o umbral mais leve, é claro, evidente, mas não deixa de ser o umbral. Uma outra questão interessante é que fizeram a pergunta aos espíritos, quanto tempo esse irmão ficará nesse ambiente ruim para que seja retirado daquele ambiente? Sim, porque não ficarão lá nesses ambientes eternamente, ok? Diferente das outras religiões. Tá certo assim? Então o espírito ficará nesse umbral, ou umbral grosso, que é o mais sofredor, ou umbral médio, né? Podemos dizer assim, de acordo com aquilo que os espíritos que estão superiores acham que é necessário para aquele espírito despertar. Quando os espíritos sabem que, que aquele que está sofrendo naquele ambiente já está em condições de se melhorar, eles são retirados desses ambientes e levados para as colônias espirituais. Essas colônias espirituais também são de acordo, né, com a vibração desse espírito, ok? Então tem colônias espirituais de uma elevação maior, elevação menor e por aí vai. Também nas colônias espirituais existem diferenças vibratórias, ok? Então, amigos, o céu, conforme pintaram as outras religiões, realmente não existe. Não existe o sofrimento eterno. Não, não existe. Porque também isso é incompatível com a piedade e com o amor de Deus. Sabendo-se que todos nós somos filhos de Deus, fica bem claro que seria impossível existir um Deus que seja bom e ao mesmo tempo que castigasse um filho seu eternamente ao inferno. Seria um castigo. Não é verdade? E sendo castigo, não deixa de ser uma vingança para aquele que cometeu o erro. Pior ainda, condenar esse ser à eternidade no inferno. Então, na doutrina espírita, explica que até nessas colônias espirituais, onde os ambientes são melhores do que nos umbrais, esses espíritos também não ficarão lá eternamente. Eles irão se prepararem para nascerem novamente, ou seja, para reencarnarem. Tá? A única diferença que existe, na opinião de alguns espíritas, é que o espírito nasce para sofrer aquilo que fez o outro sofrer. É o que muitos espíritas propagam e falam constantemente. Porém, essa não é a verdade. Aí vocês vão me perguntar, mas então por que alguns nascem com deficiências físicas, né? Deficientes
organicamente com problema nos órgãos e por aí vai. Uns nascem ricos, outros pobres. Uns nascem belos, outros nascem horríveis, feios demais, enfim. Por que tantas diferenças, né, entre nós seres humanos? Bem, vou explicar com muito cuidado porque isso está dentro das obras espíritas. O espírito não é obrigado a nascer sobre essas condições, ok? Para o espírito que está para reencarnar, é sugerido a ele algumas situações. Ele, o espírito, é que faz a escolha. Ou seja, nós escolhemos a forma que iremos nascer, com doenças físicas ou não, desse jeito ou daquele. Agora, é muito importante sabermos que não há nenhuma necessidade de nascermos sob essas condições, deficientes físicos, com problemas mentais, e etc., na miséria e tudo isso. Só vamos nascer assim se nós fizermos essas escolhas. Mas então, por que alguns fazem essas escolhas e outros não? Vamos lá? Esses que fazem essas escolhas, na verdade, é porque têm vergonha. É um dos motivos, tá? São vários. Mas alguns têm vergonha de ficarem de frente a frente com aquele a quem ele prejudicou. Ok? Por outro lado, alguns são orgulhosos demais para reparar o erro, porque ele se sentirá diminuído na presença do outro. É orgulho ainda muito forte dentro dele. Por isso ele prefere passar por certas dificuldades que fez os outros passarem, acreditando que irá se quitar, vamos botar assim, perante o erro que ele cometeu. Porém, essa quitação não acontece. E ele irá nascer sob essas condições para depois entender isso. Mas ele está num processo evolutivo, natural que seja. Como nós também fazemos algumas escolhas, que quando estávamos na espiritualidade, acreditávamos que iríamos conseguir completar aquilo que nós planejamos. Porém, nós não prestamos muita atenção que nossos planejamentos não só dependem da gente, tanto depende da gente quanto daqueles que estão envolvidos nos nossos planos, ok? Ora, se a gente nasce para reparar erro, se a gente nasce para perdoar e principalmente para sermos perdoados, dependemos também da ação desse outro que vai conviver com a gente, mais diretamente. São nossos pais, não é verdade? Nossos irmãos, nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos. Esse é todo um grupo de pessoas que precisam, de uma certa forma, se perdoarem mutuamente, ok? Porém, é claro e evidente que quando o espírito reencarna de boa vontade de fato, ele nasce com uma boa intenção e tenta colocar em prática tudo aquilo que foi planejado. Mas não depende dele, depende também do outro. Agora, se o outro, embora tenha combinado e chega aqui na Terra, muda todos os seus planos, essa reencarnação vai ser complicada tanto para um quanto para o outro, ok? Mas eles, antes de reencarnarem, planejavam que as coisas fossem sair de uma forma tranquila e correta. Mas, na maioria das vezes, não acontece, né? Então, quando uma das partes se nega a cumprir com a sua obrigação, aí vem mais problemas ainda, ok? Então, o céu, na visão espírita, é esse. É o ambiente mais agradável, seja uma colônia, porque as colônias espirituais, por menos evolução que tenha, é sempre um ambiente melhor do que um umbral, porque o umbral é um ambiente de sofrimento, conforme eu expliquei antes, sofrimento maior ou sofrimento menor. Mas esses umbrais, quando a gente daqui alguns anos na frente, que alguns séculos, vamos entender melhor. Esse ambiente, na espiritualidade, umbral pesado ou leve, não foi Deus que criou,
fomos nós mesmos, nós espíritos. Porque a gente, ainda por sermos ainda egoístas, né, queremos criar algum mecanismo para pagar os nossos erros. Porém, esses mecanismos não funcionam em hipótese alguma. Ok? O dia que entendermos isso, o planeta Terra não terá mais umbral nenhum. Terá sim a parte espiritual, lógico, claro, evidente. Terá a espiritualidade, terão as colônias espirituais, claro. Mas esses umbrais, principalmente o mais pesado, até mesmo intermediário, não existirá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente vai para esses ambientes, que dívida estaremos pagando? Vamos sofrer nesses ambientes sem necessidade alguma. Não estaremos resgatando erro algum. Ok? O que vai nos dar realmente uma condição melhor na vida espiritual é termos a responsabilidade de consertar aquilo que fizemos de errado. Somente tendo essa responsabilidade é que poderemos, quando chegarmos na vida espiritual, seremos com toda certeza protegidos e amparados e procuraremos imediatamente a forma para repararmos os erros, ok? Sem termos o complexo de culpa, porque o arrependimento, muitas vezes, nos leva à culpa. E o sentimento de culpa piora a nossa situação, essa que é a verdade. Vamos entender, de uma vez por todas, porque se erramos é porque não sabíamos fazer melhor. Porque cedemos aos desejos, às vontades que o próprio corpo material nos induz, né? A vontade de comer demais. O espírito não come, mas no corpo físico o corpo precisa se alimentar. A vontade de beber demais. E por aí vai, o desejo do sexo. E tantas outras coisas, né? A riqueza que nos dá o bem-estar temporário da posse, a nossa prepotência de nos acharmos melhor do que o outro, não é verdade? Então, esses ambientes espirituais estarão sempre ligados, conforme eu falei antes, às nossas atitudes aqui. Quando nós compreendermos que um umbral, seja ele pesado, seja o leve, seja o médio, não irá fazer com que a gente pague conta nenhuma, muito pelo contrário, ficaremos nesses ambientes por um determinado período, grande ou pequeno, sem sequer nos fazer bem de qualquer espécie. Não vai nos ajudar em nada, porque aquilo que fizemos de errado, nós temos sim a obrigação de reparar. Mas não precisamos passar pela mesma dor que fizemos os outros passarem. Ok? Vamos entender quando Jesus nos disse que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Ok? Então, irmãos, esse é o céu que realmente existe. Porque o céu é todo o espaço, sabe? O que é o espaço? É aquilo que está fora de nós. É um espaço. O espaço que está fora de nós pode estar, ele está próximo da gente, a milímetros de distância, mas aí tem um espaço, ok? O céu pode estar do nosso lado. O céu pode estar mais distante, a 1 quilômetro, a 2 quilômetros, a trilhões de quilômetros, porque o céu está no espaço. E o espaço é tudo aquilo que está fora de cada um de nós. Estejamos nós encarnados ou não. Ok? Isso é o espaço. Né? Quando a gente olha para o céu e vê as estrelas no infinito, existe um espaço enorme entre nós e aquela estrela. Mas tudo que está fora de nós é um espaço. Ok? Então, o céu está por onde? Não existe um local determinado. Ele está no espaço. Mas ele lá está. Ele existe. Ok? Não vemos, não conseguimos ver, claro que não. Mas ele existe. Nós não vemos o oxigênio que respiramos,
Mas se não fosse o oxigênio, o corpo humano não conseguiria viver, não é verdade? Mas ele existe. Alguém viu o oxigênio? Não, nós não enxergamos ele. Mas sabemos que ele existe porque até utilizamos ele. A mesma coisa é a eletricidade. Ninguém vê a eletricidade correr num fio. Mas se aquele fio tiver eletricidade e nós colocarmos a nossa mão, sentiremos o efeito da eletricidade, o choque. E poderíamos afirmar que aquele fio tem corrente elétrica. Não é verdade? Da mesma forma, o espaço que nos cerca. Existem espíritos ao nosso redor, embora muitos não acreditem, mas eles estão no espaço ao nosso redor. E sendo assim, esse espaço ao nosso redor é o céu desse espírito, é o local onde ele está. Ok? Então, irmãos, esse é o céu que é verdadeiro. Não é aquele outro que pintaram as outras religiões. Valeu? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.